Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de todo mundo. Uma história sobre escolhas difíceis, segundas chances e o poder transformador do amor verdadeiro. Imaginem só, uma jovem dedicada que trabalha há anos para o mesmo chefe, uma relação que nasce no ambiente profissional e se transforma em algo muito mais profundo. Mas quando a vida resolve testar esse amor com uma notícia que deveria ser motivo de alegria, tudo muda de uma hora para outra. Uma decisão que vai abalar estruturas, palavras que jamais deveriam ter sido ditas, e uma mulher que precisa encontrar forças que nem sabia que tinha. Vocês vão conhecer Valentina, uma moça que vai nos ensinar muito sobre coragem e determinação. E Henrique, um homem que vai descobrir que algumas lições na vida chegam de uma forma que a gente jamais espera. Entre eles, uma história que vai mostrar como o destino, às vezes, precisa nos quebrar um pouquinho para depois nos reconstruir mais fortes. Antes de começarmos, quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa aquele like, que comenta contando suas experiências e que compartilha nossas histórias com quem vocês amam. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora para não perder nenhuma das próximas histórias que vamos contar juntos. Me contem nos comentários. O que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história hoje? Estão relaxando depois de um dia corrido, preparando um lanchinho, organizando a casa? Adoro saber como vocês acompanham nossos momentos juntos. Agora sim, vamos começar nossa história que se passa na bela Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Era uma segunda-feira típica de outono em Porto Alegre, quando Valentina Santos subiu os 23 andares do edifício comercial mais imponente da Rua dos Andradas. Aos 24 anos, ela tinha uma rotina que seguia com a precisão de um relógio suíço. Chegava sempre às 7h30 da manhã, meia hora antes do expediente oficial, para organizar a agenda do dia e preparar o café especial que seu chefe preferia. Valentina não era apenas uma assistente executiva comum. Ela era a peça fundamental que fazia a Almeida Holdings funcionar como uma máquina bem oleada. Órfã desde os 18 anos, quando perdeu os pais em um acidente de carro, ela aprendeu cedo que a vida não dava moleza para ninguém e que cada conquista precisava ser suada, cada vitória precisava ser merecida. Por isso, quando conseguiu o emprego na empresa de investimentos mais respeitada do sul do país, ela decidiu que ia dar o melhor de si, que ia provar que uma menina vinda de uma família simples podia sim estar ali, dividindo o mesmo espaço com pessoas que nasceram em berços de ouro. O escritório do 30º andar era um ambiente que respirava poder e sofisticação, com suas amplas janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de Porto Alegre, móveis de design italiano e uma decoração que misturava modernidade com toques clássicos. Valentina conhecia cada canto daquele lugar, cada preferência do chefe, cada detalhe que fazia a diferença no dia a dia da empresa. Ela sabia que Henrique Almeida gostava do café moído na hora, que preferia as reuniões matinais, porque dizia que a mente funcionava melhor antes do almoço, que tinha mania de organizar os papéis da mesa de uma forma específica e que, quando estava nervoso, tinha o hábito de passar a mão pelos cabelos castanhos. Eram 2 anos trabalhando lado a lado, 2 anos observando aquele homem que comandava um império financeiro com a mesma facilidade com que outras pessoas escolhiam a roupa do dia. E mesmo assim, Valentina ainda se surpreendia com detalhes novos sobre ele, pequenas coisas que descobria aos poucos, como se estivesse montando um quebra-cabeça complexo e fascinante. Henrique Almeida era o tipo de homem que entrava em uma sala e automaticamente se tornava o centro das atenções, não apenas pela posição que ocupava, mas pela presença marcante que carregava consigo. Aos 32 anos, ele era o CEO mais jovem do grupo empresarial que a família construiu ao longo de 3 gerações, uma responsabilidade que pesava em seus ombros desde que assumiu o cargo 5 anos antes. Alto, com traços bem definidos e olhos castanhos que pareciam enxergar além da superfície das coisas, Henrique tinha uma aparência que combinava perfeitamente com o ambiente corporativo que dominava,
sempre impecavelmente vestido com ternos sob medida que realçavam sua postura elegante e segura. Mas Valentina havia aprendido a perceber os sinais que passavam despercebidos para outras pessoas. O modo como ele apertava a mandíbula quando estava preocupado, como seus olhos se tornavam mais pensativos quando olhava pela janela nos momentos de pausa, como sua voz ganhava um tom mais suave quando conversava com ela sobre assuntos que não eram relacionados ao trabalho. Era como se, por trás da máscara do executivo bem-sucedido, existisse um homem que carregava muito mais complexidade do que aparentava. A rotina entre eles havia se desenvolvido de forma natural ao longo dos meses, uma sintonia que ia muito além da relação profissional típica entre chefe e funcionária. Henrique sabia que podia confiar em Valentina para resolver qualquer situação, desde agendar uma reunião de última hora até lidar com investidores exigentes que apareciam sem aviso prévio. Ela, por sua vez, havia aprendido a antecipar as necessidades dele, a interpretar seus humores e a agir de acordo com cada situação. Valentina, você poderia cancelar a reunião das 4 e remarcar para amanhã? Ele perguntava, e ela já sabia que era porque havia surgido algo mais urgente. Já estava mentalmente reorganizando a agenda e pensando na melhor forma de explicar a mudança para os outros participantes. Era uma parceria que funcionava tão bem que outras secretárias da empresa chegavam a comentar entre si sobre a sorte que Valentina tinha de trabalhar com um chefe que a respeitava e valorizava seu trabalho, algo que nem sempre acontecia naquele mundo corporativo dominado por egos inflados e disputas de poder. Mas o que as outras pessoas não sabiam, o que nem mesmo Valentina tinha consciência total, era que aquela sintonia profissional estava lentamente se transformando em algo muito mais profundo e perigoso. Henrique havia começado a notar detalhes sobre ela que iam muito além do desempenho no trabalho. A forma como ela sorria quando resolvia um problema complexo, como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre algum projeto que a empolgava, como ela tinha o hábito de morder levemente o lábio inferior quando estava concentrada em alguma tarefa difícil. Eram observações que um chefe não deveria fazer sobre uma funcionária. Pensamentos que ele tentava empurrar para longe da mente, mas que voltavam com força sempre que ela entrava em sua sala com aquele jeito delicado e ao mesmo tempo determinado que era tão característico dela. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, que misturar trabalho com sentimentos pessoais era uma receita certeira para o desastre, mas havia algo em Valentina que o atraía de uma forma que ele nunca havia experimentado antes, uma combinação de inteligência, pureza e força interior que mexia com ele, de um jeito que não conseguia controlar completamente. A transformação começou com pequenos gestos que pareciam inocentes, mas que carregavam uma carga emocional que ambos sentiam, mesmo que não admitissem abertamente. Henrique começou a aparecer na copa da empresa na hora em que sabia que Valentina estava preparando seu café matinal, criando oportunidades para conversas casuais que se estendiam muito além do necessário para questões profissionais. Bom dia, Valentina. Como foi seu fim de semana? Ele perguntava, e ela respondia com aquele sorriso genuíno que iluminava o rosto dela, contando sobre o livro que havia lido ou sobre a visita que fez à sua antiga vizinha, Dona Carmen, que trabalhava como faxineira na empresa e havia se tornado uma figura quase maternal em sua vida. Essas conversas matinais se tornaram um ritual não oficial entre eles, momentos em que as barreiras hierárquicas pareciam diminuir e eles podiam simplesmente ser duas pessoas que se conheciam e se respeitavam, sem os protocolos e formalidades que dominavam o restante do dia de trabalho. Valentina também começou a perceber mudanças sutis no comportamento de Henrique, sinais que indicavam que talvez ela não fosse apenas mais uma funcionária para ele. Ele passou a pedir sua opinião sobre assuntos que iam além de suas responsabilidades como assistente, consultando-a sobre decisões importantes da empresa, como se valorizasse genuinamente sua perspectiva e inteligência. O que você acha deste investimento, Valentina? Qual é sua impressão sobre a proposta? Ele perguntava,
mostrando-lhe relatórios e planilhas que normalmente só compartilhava com os outros executivos da empresa. Ela ficava surpresa e ao mesmo tempo honrada com a confiança que ele depositava nela, e respondia com a seriedade e dedicação que sempre caracterizaram seu trabalho, oferecendo insights que muitas vezes o ajudavam a enxergar ângulos que havia perdido em meio à complexidade dos números e projeções. Era uma demonstração clara de que ele a via como muito mais do que uma simples assistente, e essa percepção fazia com que ela se sentisse valorizada de uma forma que ia muito além do reconhecimento profissional. A tensão entre eles foi crescendo de forma gradual, mas constante, como uma corrente elétrica que aumenta de intensidade aos poucos, criando uma atmosfera carregada que ambos sentiam, mas que nenhum dos dois tinha coragem de reconhecer abertamente. Havia momentos em que seus olhares se encontravam por alguns segundos a mais do que seria apropriado, instantes em que o silêncio se estendia de forma eloquente, situações em que um simples toque acidental de mãos ao passar um documento criava uma sensação que ecoava por muito tempo depois. Valentina sentia o coração acelerar sempre que ele se aproximava de sua mesa para verificar algum documento, quando sentia o perfume masculino que ele usava, quando percebia a presença dele ao seu lado. Era uma mistura de nervosismo e excitação que ela nunca havia experimentado antes, uma sensação que a deixava confusa e ao mesmo tempo curiosa sobre o que poderia significar, sobre onde aquela tensão crescente poderia levar. O primeiro sinal claro de que havia algo mudando entre eles veio em uma quinta-feira chuvosa de maio, quando Henrique apareceu na mesa de Valentina com 2 copos de café da cafeteria especial que ficava no térreo do prédio. Pensei que você poderia gostar de experimentar o café deles. Dizem que é melhor que o nosso da Copa, ele disse, oferecendo um dos copos para ela com um sorriso que parecia diferente dos outros, mais pessoal, mais íntimo. Valentina aceitou o café com um agradecimento sincero, sentindo uma onda de calor que não tinha nada a ver com a temperatura da bebida, percebendo que aquele gesto simples carregava um significado muito maior do que aparentava. Eles ficaram conversando por quase 15 minutos ali mesmo, ao lado da mesa dela, sobre assuntos completamente aleatórios, o tempo, os planos para o fim de semana, um filme que havia passado na televisão na noite anterior, como se fossem 2 pessoas normais tendo uma conversa casual, não um CEO e sua assistente no meio de um expediente de trabalho. A partir daquele dia, os cafés especiais se tornaram uma constante, assim como os momentos roubados em que eles conversavam sobre a vida, sobre sonhos, sobre coisas que iam muito além do mundo corporativo que os cercava. Henrique descobriu que Valentina sonhava em viajar para a Europa, que tinha uma paixão secreta por literatura clássica, que adorava cozinhar receitas que aprendia assistindo programas culinários nos fins de semana. Ela soube que ele tocava piano desde criança, mas havia abandonado, por causa da pressão dos estudos e depois do trabalho, que tinha uma relação complicada com os pais por causa das expectativas em relação aos negócios da família, que às vezes sentia falta de ter uma vida mais simples, longe dos holofotes e responsabilidades que vinham com seu sobrenome. Eram confissões que criavam uma intimidade emocional entre eles, uma conexão que transcendia completamente a relação profissional e que os deixava cada vez mais próximos, cada vez mais conscientes de que estavam caminhando em direção a algo que poderia mudar tudo entre eles. O momento decisivo chegou em uma sexta-feira à noite, quando a maioria dos funcionários já havia saído e eles estavam terminando de revisar um relatório importante que precisava estar pronto para uma apresentação na segunda-feira. O escritório estava silencioso, apenas o som suave da chuva batendo nas janelas e a luz amarelada das luminárias criando uma atmosfera mais íntima e acolhedora. Eles estavam sentados lado a lado, debruçados sobre os documentos espalhados na mesa, quando Henrique levantou os olhos e encontrou o olhar de Valentina fixo nele. Desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar, nenhum dos dois fingiu que não estava acontecendo nada especial. "Valentina", ele disse, sua voz mais baixa e intensa do que o normal.
Você sabe que isto que está acontecendo entre nós... Ela assentiu lentamente, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu sei, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. E eu sinto a mesma coisa. O primeiro beijo aconteceu ali mesmo, no escritório silencioso, com a chuva de Porto Alegre tamboreando suavemente nas janelas panorâmicas. Foi um beijo hesitante no início, como se ambos ainda estivessem testando a realidade daquele momento, mas que rapidamente se transformou em algo mais intenso, carregado de toda a atenção acumulada durante meses de olhares trocados e conversas que duravam mais do que deveriam. Henrique segurou o rosto de Valentina entre as mãos com uma delicadeza que contrastava com a força dos sentimentos que explodiram entre eles. E ela sentiu como se finalmente tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Quando se separaram, ficaram em silêncio por alguns instantes, respirando pesadamente, absorvendo a magnitude do que havia acabado de acontecer. Não posso fingir mais que você é apenas minha assistente, ele disse, passando o polegar suavemente pela face dela. Porque você se tornou muito mais do que isso, Valentina. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. As palavras dele fizeram o coração dela acelerar ainda mais, porque ela sentia exatamente a mesma coisa, porque havia meses que lutava contra aqueles sentimentos, tentando convencer a si mesma de que era apenas admiração profissional, quando, na verdade, estava perdidamente apaixonada por aquele homem complexo e fascinante. As semanas que se seguiram foram como viver em um sonho dourado, uma mistura perfeita de paixão e companheirismo que Valentina jamais havia imaginado que pudesse existir. Eles mantinham a discrição total no ambiente de trabalho, comportando-se como sempre haviam se comportado durante o expediente. Mas, após o fim do dia, quando o último funcionário deixava o escritório, eles se permitiam ser apenas Henrique e Valentina, duas pessoas perdidamente apaixonadas descobrindo o prazer de estarem juntas. Ele a levava para jantares em restaurantes intimistas da cidade, onde conversavam por horas sobre tudo e sobre nada, descobrindo camadas cada vez mais profundas da personalidade um do outro. Valentina conheceu o Henrique, que ria de piadas bobas, que ficava nervoso quando tinha que escolher o vinho, que segurava a mão dela por baixo da mesa como um adolescente apaixonado. Ele descobriu uma Valentina ainda mais incrível do que imaginava. Inteligente, engraçada, com uma visão de mundo que o fazia questionar muitas coisas que sempre havia dado como certas. Uma mulher que o fazia sentir mais vivo e completo do que jamais havia se sentido antes. A primeira vez que fizeram amor foi em um sábado chuvoso no apartamento dele, um evento que eles planejaram com todo o cuidado e carinho que aquele momento especial merecia. Henrique sabia que Valentina era virgem, uma informação que ela havia compartilhado com ele em uma das conversas íntimas que tiveram, e ele estava determinado a fazer daquela primeira experiência algo mágico e inesquecível para ela. Eles passaram a tarde toda conversando, beijando-se no sofá da sala, deixando que a intimidade crescesse naturalmente, sem pressa, sem pressão. Quando finalmente chegaram ao quarto, Henrique foi de uma paciência e delicadeza que tocaram profundamente o coração de Valentina. «Tem certeza de que é isso que você quer?» Ele perguntou, olhando nos olhos dela. «Porque podemos esperar quanto tempo for necessário». Ela respondeu, beijando-o com uma paixão que deixou claro que aquele era exatamente o momento certo, com a pessoa certa. A entrega foi completa, intensa, cheia de amor e cuidado mútuo, uma experiência que os conectou de uma forma que ia muito além do físico, criando uma intimidade emocional que parecia inquebrantável. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de ambos. Eles desenvolveram uma rotina que misturava perfeitamente vida profissional e pessoal, mantendo sempre a discrição necessária no escritório, mas aproveitando cada momento livre para estarem juntos. Henrique descobriu o prazer de ter alguém especial para dividir as alegrias e preocupações do dia a dia. Alguém que entendia as pressões que ele enfrentava no mundo corporativo, mas que também o ajudava a relaxar e esquecer do trabalho quando chegava em casa.
Valentina se sentia realizada de uma forma que nunca havia experimentado, não apenas como mulher apaixonada, mas como companheira de um homem que a respeitava, que valorizava suas opiniões, que a fazia sentir inteligente e importante. Eles falavam sobre o futuro com uma naturalidade que assustava e empolgava ao mesmo tempo, fazendo planos para viagens, discutindo a possibilidade de morarem juntos, sonhando com uma vida compartilhada que parecia cada vez mais próxima de se tornar realidade. Foi durante essa fase dourada do relacionamento que Valentina começou a perceber algumas mudanças sutis em seu corpo. No início, ela atribuiu os enjoos matinais ao estresse do trabalho, os atrasos da menstruação às emoções intensas que estava vivendo, o cansaço excessivo ao ritmo acelerado que levava dividindo-se entre o escritório e os momentos com Henrique. Mas quando os sintomas persistiram por algumas semanas, uma suspeita começou a se formar em sua mente, uma possibilidade que a deixava simultaneamente apavorada e emocionada. Era uma segunda-feira de manhã, quando ela decidiu parar na farmácia antes de ir trabalhar, comprando discretamente um teste de gravidez que guardou na bolsa como se fosse um segredo explosivo. Durante todo o dia, ela mal conseguiu se concentrar no trabalho, olhando constantemente para Henrique e se perguntando como ele reagiria à notícia, imaginando cenários diferentes, alguns maravilhosos, outros assustadores. O teste foi feito no banheiro de seu apartamento na noite daquela segunda-feira, com as mãos tremendo tanto que ela quase deixou cair o pequeno dispositivo que ia mudar completamente sua vida. Quando as duas linhas apareceram claras e inequívocas no visor, Valentina sentiu como se o mundo tivesse parado por alguns segundos, como se ela estivesse flutuando entre o sonho e a realidade. Estava grávida. Carregava no ventre o filho do homem que amava, uma vida que havia sido gerada no amor e na paixão que compartilhavam. A primeira reação foi de alegria pura, uma emoção tão intensa que a fez chorar de felicidade ali mesmo, abraçada ao teste positivo. Ela imaginou Henrique recebendo a notícia, imaginou o sorriso que ele ia abrir, as palavras doces que ia dizer, os planos que iam fazer juntos para aquele bebê que seria o símbolo do amor entre eles. Passou a noite toda acordada, alternando entre momentos de euforia e nervosismo, ensaiando 1000 formas diferentes de contar a novidade, querendo que fosse um momento perfeito, inesquecível para ambos. Na manhã seguinte, Valentina chegou ao escritório com uma energia diferente, um brilho nos olhos que não passou despercebido por Dona Carmen, que a conhecia bem o suficiente para perceber quando algo especial estava acontecendo. "Você está radiante hoje, minha filha", a faxineira comentou quando se cruzaram no corredor. "Aconteceu alguma coisa boa?" Valentina sorriu misteriosamente, sentindo borboletas no estômago que não tinham nada a ver com os enjoos da gravidez. "Pode ser que sim, Dona Carmen. Pode ser que sim." Durante toda a manhã, ela ficou esperando o momento perfeito para conversar com Henrique, observando a agenda dele, calculando quando teria privacidade suficiente para compartilhar a notícia mais importante de suas vidas. Ela havia decidido contar ainda naquele dia, porque não conseguia mais guardar aquele segredo maravilhoso só para si, porque queria dividir com ele a alegria que estava explodindo em seu peito. A oportunidade perfeita surgiu no final da tarde, quando a última reunião de Henrique terminou, e ele ficou sozinho no escritório, trabalhando em alguns relatórios que precisavam ser finalizados antes do fim do dia. Valentina bateu na porta de vidro da sala dele e entrou com um sorriso que mal conseguia conter, sentindo o coração bater como um tambor. "Henrique, você tem alguns minutos? Preciso conversar com você sobre algo muito importante." Ele levantou os olhos dos papéis e sorriu ao vê-la, fazendo sinal para que ela se sentasse na cadeira em frente à mesa dele. "Claro, amor. O que aconteceu? Você está com uma cara estranha, toda misteriosa." Valentina respirou fundo, sentindo que aquele era o momento que ela havia sonhado a noite inteira. O instante que ia marcar o início de uma nova fase em suas vidas. "Henrique, nós... Algo maravilhoso aconteceu." Ela começou, vendo a curiosidade crescer nos olhos dele.
E eu espero que você fique tão feliz quanto eu estou. As próximas palavras saíram de sua boca como uma confissão de amor, carregadas de toda a emoção que ela estava sentindo. Estou grávida, Henrique. Vamos ter um bebê. Por alguns segundos, ela viu algo que interpretou como surpresa nos olhos dele, e continuou falando, querendo preencher o silêncio com todas as coisas lindas que havia pensado sobre aquela situação. Eu sei que não estávamos planejando, que pode parecer cedo demais, mas eu estou tão feliz, amor. Não consigo parar de pensar em como vai ser lindo, em como nosso filho vai ser perfeito, em como nós vamos ser uma família incrível. Ela estendeu a mão para tocar a dele por cima da mesa, esperando ver o sorriso que havia imaginado tantas vezes, esperando ouvir as palavras de alegria e amor que tinha certeza de que viriam. Mas o que viu no rosto de Henrique foi algo completamente diferente do que esperava. Uma expressão que mudou lentamente da surpresa para algo que parecia perigosamente próximo do pânico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, carregado de uma tensão que Valentina não conseguia entender. Henrique havia se levantado da cadeira e estava caminhando até a janela, passando as mãos pelos cabelos daquele jeito que ela sabia que indicava nervosismo extremo. Quando ele finalmente se virou para olhar para ela, seus olhos tinham uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma mistura de medo e algo que parecia suspeitosamente com raiva. Valentina, isso não pode estar acontecendo, ele disse, sua voz tensa e controlada. Nós sempre tomamos cuidado, sempre usamos proteção. Como isso pôde acontecer? As palavras dele foram como um balde de água fria despejado sobre toda a alegria que ela estava sentindo. Henrique, eu não entendo. Por que você está reagindo assim? Nós nos amamos, nós já falamos sobre ter um futuro juntos. Por que um bebê seria um problema? Ela se levantou também, caminhando em direção a ele, tentando tocar seu braço, mas ele se afastou de uma forma que a fez sentir como se tivesse levado um tapa na cara. A reação de Henrique foi como uma explosão controlada, carregada de palavras que Valentina jamais imaginou que ouviria da boca do homem que amava. Você não entende a pressão que eu vivo, Valentina, ele disse, andando de um lado para o outro da sala, como um animal enjaulado. Minha família tem expectativas muito específicas sobre minha vida, sobre o tipo de mulher que eu deveria me casar, sobre como a continuação dos negócios deve ser planejada. Um filho agora, desta forma, vai complicar tudo. As palavras dele foram como facadas no coração dela, cada frase destruindo um pedaço dos sonhos que havia construído durante toda a noite anterior. Desta forma, ela repetiu, sua voz começando a tremular. Como assim desta forma, Henrique? Você está falando como se nosso filho fosse um problema, como se nosso amor fosse algo errado. Ele parou de andar e a encarou com uma frieza que ela não reconhecia, como se estivesse vendo um estranho no lugar do homem carinhoso e apaixonado que conhecia. Valentina, você precisa entender que existem consequências para as escolhas que fazemos. Eu não posso simplesmente ignorar minha posição, minha família, os compromissos que tenho com a empresa. A conversa foi se tornando cada vez mais dolorosa, com Henrique falando sobre responsabilidades familiares, sobre a pressão dos negócios, sobre como um filho naquele momento poderia atrapalhar planos que ele havia feito para sua carreira. Valentina o ouvia com uma mistura de descrença e devastação crescente, percebendo que o homem à sua frente não era quem ela pensava que conhecia. Então, o que você está sugerindo, Henrique? Ela perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta e rezasse para estar errada. Que pretendemos fazer com nosso filho? Ele hesitou por alguns segundos, e naquele silêncio, Valentina sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fim. Quando ele finalmente falou, as palavras foram pronunciadas de uma forma tão clínica, tão fria, que pareciam vir de um médico dando um diagnóstico terrível. Eu acho que você deveria considerar resolver esta situação, Valentina. Existem clínicas discretas, profissionais competentes. Seria melhor para todos nós se você escolhesse não continuar com esta gravidez. O mundo de Valentina desabou naquele momento. Todas as fantasias sobre família feliz, todos os sonhos sobre o futuro que construiriam juntos,
todas as noites em que haviam falado sobre amor eterno, tudo isso se despedaçou em milhões de fragmentos cortantes que perfuraram seu coração de uma forma que ela jamais havia experimentado. Você está me pedindo para me livrar do nosso filho? Ela perguntou, sua voz saindo como um sussurro estrangulado. Você está me pedindo para matar o bebê que fizemos juntos, com amor? Henrique desviou o olhar, incapaz de sustentar a dor que via nos olhos dela, mas sua resposta foi firme e definitiva. Eu estou pedindo para você ser realista, Valentina. Nós não estamos preparados para isso. Seria melhor esperar um momento mais apropriado, quando as circunstâncias forem diferentes. Já a frieza com que ele falava sobre algo tão íntimo e sagrado fez com que ela sentisse náusea, não apenas pelos hormônios da gravidez, mas pela repugnância que sentiu ao perceber que estava vendo o verdadeiro caráter do homem por quem havia se apaixonado. Valentina ficou em silêncio por alguns minutos, processando a magnitude do que estava acontecendo, tentando entender como havia se enganado tanto sobre a pessoa que pensava conhecer. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma firmeza que ela não sabia que possuía. Uma força que vinha de algum lugar profundo dentro dela. Henrique, eu não vou fazer isso, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Eu não vou me livrar do meu filho por causa das suas conveniências familiares ou profissionais. Este bebê foi feito com amor, pelo menos da minha parte, e eu vou criá-lo com ou sem você. A declaração dela pareceu chocar Henrique, como se ele não tivesse considerado a possibilidade de que ela pudesse se recusar ao que ele estava sugerindo. Valentina, você precisa pensar melhor sobre isso. Você é muito jovem, não tem estrutura financeira para criar uma criança sozinha. Seja sensata. As palavras dele revelaram uma arrogância que ela nunca havia percebido antes. Uma presunção de que poderia controlar a vida dela através de chantagem emocional e financeira. A resposta de Valentina veio carregada de uma dignidade que impressionou até ela mesma. Eu posso ser jovem, Henrique, mas eu não sou uma criança incapaz de tomar minhas próprias decisões. Eu trabalhei duro para chegar onde estou, sempre me mantive sozinha, sempre lutei pelas coisas que queria. Se for necessário, vou lutar por este filho também, e vou provar que posso ser uma mãe maravilhosa, mesmo sem a ajuda de um pai que não tem coragem de assumir suas responsabilidades. A força de suas palavras ecoou pela sala, criando um silêncio constrangedor, que deixou claro que não havia mais espaço para negociação ou discussão. Henrique tentou uma última cartada, tentando apelar para os sentimentos que haviam compartilhado. Valentina, pense em tudo o que construímos juntos. Você vai jogar tudo isso fora por causa de um momento de impulsividade? Ela o olhou com uma tristeza profunda, mas também com uma determinação inabalável. Eu não estou jogando nada fora, Henrique. Você é quem está escolhendo destruir tudo o que tínhamos por causa do medo e do egoísmo. Os dias que se seguiram a essa conversa foram os mais difíceis da vida de Valentina. Ela teve que lidar não apenas com a dor emocional da traição e decepção, mas também com as mudanças físicas da gravidez inicial, que pareciam mais intensas por causa do estresse emocional que estava vivendo. No escritório, ela mantinha uma máscara de profissionalismo, cumprindo suas funções com a mesma eficiência de sempre, mas evitando qualquer contato desnecessário com Henrique, que parecia igualmente desconfortável com a situação. A tensão entre eles era palpável, uma energia pesada que flutuava pelo ambiente sempre que se encontravam. Dona Carmen foi a primeira pessoa a perceber que algo estava errado, notando que Valentina havia perdido o brilho nos olhos, que sorria menos, que parecia carregar um peso invisível nos ombros. Minha filha, você está bem? Parece que alguma coisa está te preocupando. A faxineira perguntou numa manhã, quando encontrou Valentina chorando discretamente no banheiro feminino. Foi para Dona Carmen que Valentina decidiu se abrir pela primeira vez sobre a situação que estava vivendo. A mulher mais velha ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça com indignação sempre que Valentina contava sobre a reação de Henrique e o pedido cruel que ele havia feito. Quando a jovem terminou de contar tudo, Dona Carmen segurou suas mãos com firmeza
e falou com a sabedoria de quem havia vivido muito e visto de tudo. Minha querida, esse homem mostrou quem ele realmente é, e agora você precisa decidir quem você vai ser. Você pode se deixar quebrar por isso, ou pode usar essa dor para se tornar mais forte do que jamais foi. Esse bebê que você está carregando é uma bênção, independente das circunstâncias, e ele merece uma mãe que lute por ele com unhas e dentes. As palavras da mulher mais velha funcionaram como um bálsamo para a alma ferida de Valentina, dando-lhe a perspectiva e o encorajamento que precisava para tomar as decisões difíceis que sabia que teria que tomar. A conversa definitiva com Henrique aconteceu numa quinta-feira à tarde, quando Valentina pediu uma reunião formal com ele, tratando a situação com toda a seriedade que merecia. Ela entrou na sala dele vestida com seu melhor terno, com a postura ereta e o olhar firme de quem havia tomado decisões importantes e estava pronta para as consequências. Henrique, eu vim comunicar oficialmente algumas mudanças que vão acontecer, ela disse, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele com uma elegância que contrastava com a tempestade emocional que sabia que ele estava prestes a enfrentar. Primeiro, eu quero deixar claro que minha decisão sobre a gravidez é definitiva e irreversível. Vou ter este filho, vou criá-lo com amor e dedicação, e vou fazer questão de que ele cresça sabendo que foi muito desejado pela mãe. Henrique tentou interrompê-la, mas ela levantou a mão pedindo silêncio, mostrando que ainda não havia terminado. Segundo, eu não aceito e nem preciso de nenhum tipo de ajuda financeira sua. Não quero que você se sinta obrigado a nada, porque obrigação não é o que eu desejo para mim nem para meu filho. A terceira parte de sua declaração foi a que mais impactou Henrique, porque ele não havia considerado a possibilidade de que Valentina pudesse tomar uma decisão tão radical. Por último, eu estou pedindo demissão. Não posso mais trabalhar aqui, não depois de tudo que aconteceu entre nós. Seria desconfortável para ambos e eu prefiro manter minha dignidade intacta. Ela colocou uma carta de demissão cuidadosamente redigida sobre a mesa dele, um documento que havia preparado com todo o carinho e atenção aos detalhes que sempre caracterizaram seu trabalho. Valentina, você não precisa fazer isso, Henrique disse, e pela primeira vez desde a conversa sobre a gravidez, ela viu uma expressão de arrependimento em seus olhos. Nós podemos encontrar uma forma de tornar isso mais fácil para todos nós. Ela balançou a cabeça com tristeza, mas também com determinação. Não, Henrique, não existe forma fácil para essa situação. Você fez sua escolha quando me pediu para me livrar do nosso filho. Agora eu estou fazendo a minha. O último dia de Valentina na Almeida Holdings foi marcado por uma mistura de nostalgia e alívio. Ela passou a manhã organizando seus pertences pessoais, transferindo arquivos importantes para sua substituta temporária, deixando tudo impecavelmente organizado, como sempre fazia. Vários colegas de trabalho vieram se despedir, elogiando sua competência e dizendo que sentiriam sua falta, sem suspeitar dos verdadeiros motivos por trás de sua saída repentina. Dona Carmen foi a mais emocionada na despedida, abraçando Valentina com lágrimas nos olhos e fazendo-a prometer que manteria contato, que deixaria a porta sempre aberta para conversas e conselhos. Você é uma mulher forte e corajosa, minha filha, ela disse, segurando o rosto de Valentina entre as mãos, e vai ser uma mãe maravilhosa. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Henrique apareceu apenas uma vez durante aquele último dia, passando rapidamente pela mesa dela, quando ela estava guardando suas coisas, mas não disse nada. Apenas trocaram um olhar carregado de mágoa e arrependimento que falou mais do que 1000 palavras poderiam falar. Quando saiu do prédio pela última vez, carregando uma pequena caixa com seus pertences pessoais, Valentina sentiu como se estivesse fechando um capítulo importante de sua vida e abrindo outro completamente novo e desconhecido. A caminhada até o ponto de ônibus foi lenta e contemplativa, e ela se permitiu olhar para trás uma última vez, vendo o edifício onde havia passado 2 anos importantes de sua vida, onde havia conhecido o amor e também a maior decepção que já havia enfrentado. Mas junto com a tristeza, havia também uma sensação estranha de liberdade, como se tivesse se libertado de algemas invisíveis
que nem sabia que estava carregando. Pela primeira vez em semanas, ela colocou a mão sobre a barriga ainda lisa, onde sabia que seu filho estava crescendo, e sussurrou uma promessa que ecoou no vento da tarde de Porto Alegre. É só eu e você agora, meu amor. Mas eu prometo que isso vai ser suficiente. Vai ser mais do que suficiente. As primeiras semanas após deixar a Almeida Holdings foram uma montanha-russa emocional para Valentina, que precisou reconstruir completamente sua rotina enquanto lidava com os sintomas cada vez mais intensos da gravidez. Ela havia economizado algum dinheiro durante os 2 anos de trabalho, o suficiente para se manter por alguns meses enquanto procurava um novo emprego, mas sabia que precisava agir rapidamente para garantir estabilidade financeira antes que a barriga começasse a aparecer e complicasse sua busca por uma nova posição. A ironia não passou despercebida para ela. Estava procurando trabalho justamente quando seu corpo estava passando pelas maiores transformações que já havia experimentado, quando os enjoos matinais a deixavam exausta e quando as mudanças hormonais faziam com que suas emoções oscilassem como um pêndulo descontrolado. Mas Valentina descobriu uma força interior que nem sabia que possuía. Uma determinação maternal que a empurrava para frente, mesmo nos momentos mais difíceis, quando a saudade de Henrique batia como uma onda e quando a realidade de estar enfrentando tudo sozinha parecia quase insuportável. A salvação veio através de uma indicação inesperada de Dona Carmen, que havia conversado com uma sobrinha sobre a situação de Valentina. A sobrinha trabalhava em uma empresa de consultoria em recursos humanos, uma firma menor, mas respeitada, que estava procurando uma assistente administrativa com experiência. Quando Valentina chegou para a entrevista, ainda no primeiro trimestre da gravidez e sem nenhum sinal físico visível, ela causou uma impressão excelente nos entrevistadores com sua competência evidente e suas referências impecáveis da Almeida Holdings. O salário era menor do que recebia antes, mas ela sabia que não estava em posição de fazer exigências e aceitou a proposta com gratidão genuína. Seus novos colegas a receberam com cordialidade, e ela se dedicou ao trabalho com a mesma eficiência e profissionalismo que sempre a caracterizaram, mantendo sua vida pessoal completamente privada, sem mencionar a gravidez ou as circunstâncias que a haviam levado até ali. Enquanto Valentina construía sua nova vida profissional, Henrique estava passando por um período de turbulência interna que ele tentava desesperadamente esconder de todos ao seu redor. A ausência dela no escritório era como um vazio constante que ele sentia em cada momento do dia, desde a manhã, quando chegava, e não via seu sorriso matinal, até o final da tarde, quando precisava lidar sozinho com tarefas que ela sempre havia executado com perfeição. A substituição temporária que havia sido contratada era competente, mas não tinha a sintonia natural que ele e Valentina haviam desenvolvido ao longo dos anos, não entendia suas necessidades da mesma forma intuitiva, não conseguia antecipar suas preferências como ela fazia. Mais do que isso, Henrique se pegava constantemente pensando na conversa que tiveram, revisitando cada palavra dita, cada expressão no rosto dela, cada momento em que poderia ter reagido de forma diferente. A culpa era um peso constante em seu peito, uma voz que sussurrava incessantemente que ele havia cometido o maior erro de sua vida ao deixar o medo falar mais alto que o amor. O primeiro sinal de que Henrique estava começando a questionar suas próprias decisões veio quando ele se pegou dirigindo pelo bairro onde sabia que Valentina morava, sem motivo aparente, apenas esperando talvez vê-la caminhando na rua ou entrando em algum estabelecimento. Ele nunca chegou a parar ou tentar falar com ela, mas aquelas viagens sem propósito se tornaram um hábito estranho e perturbador, como se parte dele ainda estivesse desesperadamente conectada à mulher que havia perdido por sua própria covardia. Foi durante uma dessas andanças sem rumo que ele a viu pela primeira vez desde que ela havia deixado o escritório, caminhando lentamente pela rua com uma sacola de compras na mão, uma imagem que o fez parar o carro e ficar observando por alguns minutos. Ela parecia diferente, não apenas fisicamente, embora ele pudesse jurar que havia uma suavidade nova em seus traços, mas havia algo em sua postura,
em seu jeito de andar, que sugeria uma mudança profunda. Era como se ela tivesse encontrado uma paz interior que ele mesmo havia perdido completamente. À medida que as semanas passavam e o primeiro trimestre da gravidez se aproximava do fim, Valentina começou a sentir uma conexão cada vez mais forte com o bebê que estava crescendo dentro dela. As consultas médicas se tornaram momentos sagrados em sua agenda. Encontros quinzenais com a doutora Ana Paula, uma obstetra experiente e carinhosa que havia sido recomendada por Dona Carmen. Era durante essas consultas que Valentina se permitia vivenciar completamente a alegria de ser mãe, ouvindo os batimentos cardíacos do bebê através do ultrassom, vendo as primeiras imagens borradas, mais emocionantes de seu filho se formando. Seu bebê está se desenvolvendo perfeitamente, a doutora dizia sempre, mostrando as medições e explicando cada detalhe do crescimento. Você está fazendo um trabalho excelente cuidando dele. Essas palavras eram como bálsamo para a alma de Valentina, confirmação de que estava no caminho certo, de que sua decisão de manter a gravidez havia sido acertada, apesar de todas as dificuldades que enfrentava. O momento mais emocionante chegou na consulta do 4º mês, quando a doutora Ana Paula anunciou que finalmente seria possível descobrir o sexo do bebê. Valentina estava sozinha na sala, deitada na maca com o gel frio espalhado na barriga, que já começava a mostrar uma curvatura suave, quando a médica sorriu e apontou para a tela do ultrassom. Parabéns, Valentina. Você vai ter um menino. A notícia a fez chorar de alegria ali mesmo, olhando para a imagem na tela que mostrava seu filho se mexendo ativamente, como se estivesse acenando para ela. Um menino, ela repetiu, passando a mão pela barriga com uma ternura infinita. Meu pequeno príncipe. Durante toda a volta para casa, ela não conseguiu parar de sorrir, imaginando como seria seu filho, quais traços herdaria dela e quais poderiam vir de Henrique, como seria sua personalidade, que tipo de homem se tornaria quando crescesse. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, ela se sentiu completamente em paz com sua decisão, completamente confiante de que havia escolhido o caminho certo. A preparação do quarto do bebê se tornou um projeto que ocupou todos os fins de semana de Valentina durante o 5º e 6º mês da gravidez. Ela havia escolhido o menor dos 2 quartos de seu apartamento, transformando-o cuidadosamente em um refúgio aconchegante para seu filho. Com a ajuda financeira discreta de Dona Carmen, que insistiu em contribuir mesmo contra os protestos de Valentina, ela comprou um berço de madeira clara, uma cômoda que serviria também como trocador e todos os acessórios necessários para receber o bebê. Cada item foi escolhido com carinho especial, desde os lençóis com estampas de animaizinhos até o móbile musical que tocava uma canção de ninar suave. Esse quarto está ficando uma graça, minha filha. Dona Carmen dizia sempre que vinha visitá-la, trazendo algum presentinho que havia comprado ou alguma comida caseira que sabia que Valentina estava desejando. A presença da mulher mais velha se tornou fundamental para Valentina, preenchendo parcialmente o vazio deixado pela ausência de uma figura materna em sua vida. Enquanto Valentina se preparava amorosamente para a chegada de seu filho, Henrique estava passando por uma crise pessoal que afetava não apenas sua vida emocional, mas também seu desempenho no trabalho. Seus pais haviam começado a fazer perguntas sobre seu comportamento estranho, sobre sua falta de interesse em eventos sociais e compromissos familiares que antes considerava importantes. Você anda muito estranho ultimamente, filho. Sua mãe, Dona Márcia, comentou durante um jantar em família. Parece que está sempre preocupado com alguma coisa. Aconteceu algo na empresa? Henrique tentava dar respostas evasivas, inventar explicações sobre pressões do trabalho ou cansaço excessivo, mas sabia que não estava conseguindo esconder completamente o turbilhão emocional que vivia. A verdade era que ele não conseguia parar de pensar em Valentina, não conseguia se livrar da sensação de que havia perdido algo precioso e irreplaciável por causa de sua própria covardia e egoísmo. Foi através de uma conversa casual com Dona Carmen, que continuava trabalhando na empresa mesmo após a saída de Valentina, que Henrique soube pela primeira vez
detalhes sobre a vida que sua ex-namorada estava construindo longe dele. A faxineira, sem suspeitar que estava conversando com o pai do bebê que Valentina esperava, mencionou orgulhosamente durante uma limpeza no escritório dele que sua menina estava indo muito bem na nova empresa, que estava cuidando maravilhosamente da gravidez, que havia descoberto que seria um menino. Ela vai ser uma mãe maravilhosa, Dona Carmen disse passando o pano na mesa dele. É uma pena que o pai da criança seja um covarde que não soube valorizar uma mulher como ela. As palavras da faxineira foram como socos no estômago de Henrique, que fingiu estar concentrado nos papéis para esconder a expressão de dor que tomou conta de seu rosto. Saber que Valentina estava bem o tranquilizava, mas ao mesmo tempo intensificava sua sensação de perda e arrependimento. A partir daquela conversa, Henrique começou a fazer investigações discretas sobre a vida de Valentina, sempre através de terceiros, sempre mantendo distância suficiente para não parecer estar perseguindo-a ou invadindo sua privacidade. Ele descobriu onde ela estava trabalhando, soube que havia se mudado para um apartamento menor, mas em um bairro seguro, que frequentava regularmente as consultas médicas e que parecia estar se cuidando bem durante a gravidez. Cada informação que conseguia apenas aumentava sua admiração por ela e sua própria sensação de ter perdido a mulher mais extraordinária que já havia conhecido. Várias vezes, ele se pegou com o telefone na mão, quase discando o número dela, quase mandando uma mensagem, mas sempre desistia no último momento, paralisado pela certeza de que não tinha direito de perturbar a paz que ela havia conseguido construir longe dele. A dor de sua ausência era constante, como uma ferida que não cicatrizava, lembrando-o diariamente de que havia escolhido o medo em vez do amor, e que agora estava pagando o preço por essa escolha covarde. O trabalho de parto de Valentina começou numa madrugada chuvosa de dezembro, quando ela acordou com uma dor diferente de tudo que havia sentido durante toda a gestação. Eram 3 da manhã quando as primeiras contrações a despertaram. Uma sensação intensa que irradiava pelas costas e descia pelo ventre como ondas poderosas que vinham e iam com intervalos regulares. No início, ela tentou voltar a dormir, pensando que poderiam ser apenas os desconfortos normais do final da gravidez. Mas quando a dor se intensificou e os intervalos começaram a diminuir, ela soube que chegara a hora de conhecer seu filho. Com uma calma que a surpreendeu, Valentina se levantou, tomou um banho morno que ajudou a aliviar um pouco a tensão, vestiu a roupa confortável que havia separado especialmente para aquele momento e pegou a mala que estava pronta há semanas ao lado da porta. A corrida de táxi até o hospital foi uma mistura de nervosismo e expectativa, com ela cronometrando as contrações e respirando profundamente como havia aprendido no curso de preparação para o parto, sentindo uma força interior que vinha de algum lugar muito profundo de sua alma. A chegada ao hospital foi marcada pela eficiência carinhosa da equipe médica, que já conhecia Valentina das consultas de pré-natal e sabia que ela estava enfrentando aquele momento sozinha. A doutora Ana Paula foi chamada imediatamente, chegando ao hospital com um sorriso tranquilizador que acalmou os nervos de Valentina. "Chegou a hora de conhecer seu filho, querida", ela disse, examinando-a cuidadosamente e confirmando que o trabalho de parto estava progredindo normalmente. "Tudo está perfeito, exatamente como esperávamos." As horas que se seguiram foram intensas e transformadoras, com Valentina descobrindo uma resistência física e emocional que nem sabia que possuía. Entre uma contração e outra, ela pensava no bebê que estava prestes a chegar. Imaginava o momento em que finalmente o seguraria nos braços. Visualizava o rostinho que vinha sonhando há meses. A dor era intensa, mas havia algo de sagrado naquele processo, como se cada contração a aproximasse não apenas do nascimento de seu filho, mas de uma versão completamente nova de si mesma. Enquanto Valentina vivia os momentos mais importantes de sua vida no hospital, Henrique estava passando por uma noite de insônia e angústia em seu apartamento, sem saber que se tornaria pai em questão de horas. Ele havia passado os últimos dias em um estado de agitação crescente,
com uma sensação estranha de que algo importante estava prestes a acontecer. Uma inquietação que não conseguia explicar nem controlar. Era como se seu coração estivesse sintonizado em uma frequência que captava sinais de algo transcendente acontecendo em algum lugar da cidade. Por volta das 6 da manhã, quando a luz do amanhecer começou a filtrar pelas cortinas de seu quarto, ele tomou uma decisão que nem mesmo conseguia explicar racionalmente. Se vestiu rapidamente e saiu de casa, dirigindo sem destino específico pelas ruas de Porto Alegre, seguindo um impulso que parecia vir de uma sabedoria mais profunda que sua mente consciente. Foi durante essa andança matinal sem propósito que Henrique se viu estacionando em frente ao hospital, onde sabia que Valentina fazia suas consultas médicas. Ele não tinha planejado ir até lá, não tinha razão lógica para estar naquele lugar, mas algo inexplicável o havia levado até ali. Quando entrou no saguão e se dirigiu à recepção, suas mãos tremiam ligeiramente. Eu gostaria de saber se Valentina Santos foi internada aqui. Ele perguntou para a recepcionista, tentando manter a voz firme. Eu sou uma pessoa próxima à família. A funcionária verificou o sistema e confirmou que sim. Valentina havia dado entrada durante a madrugada e estava no centro obstétrico. O senhor é o pai do bebê? Ela perguntou com um sorriso, e Henrique sentiu como se levasse um soco no estômago ao ouvir aquelas palavras. Sim, ele respondeu automaticamente. Eu sou o pai. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar nas consequências, carregadas de uma verdade que ele havia tentado negar por meses. A corrida pelos corredores do hospital até o centro obstétrico foi como uma jornada através de todos os arrependimentos e medos que Henrique havia acumulado nos últimos meses. A cada passo, ele se perguntava se estava fazendo a coisa certa, se tinha direito de aparecer naquele momento, depois de tudo que havia acontecido entre eles, se Valentina ia querer vê-lo, ou se sua presença só ia causar mais dor e confusão. Mas algo mais forte que todos esses questionamentos o empurrava para frente, uma necessidade urgente de estar presente no nascimento de seu filho, de não perder aquele momento que jamais voltaria. Quando chegou à porta do quarto onde Valentina estava, ele hesitou por alguns segundos, ouvindo através da porta fechada os sons abafados de uma contração particularmente intensa. Foi então que toda sua resistência e todos seus medos se dissolveram. Bateu suavemente na porta e entrou. O primeiro olhar que Valentina direcionou para ele quando Henrique entrou no quarto foi uma mistura complexa de surpresa, dor, raiva e, no fundo, um alívio que ela não queria admitir nem para si mesma. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou entre respirações ofegantes, sua voz carregada de emoções contraditórias. Como você soube que eu estava aqui? Henrique se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido, consciente de que qualquer movimento brusco poderia fazê-la mandar ele embora. Eu não sei explicar, ele disse honestamente. Algo me trouxe até aqui. Valentina, eu sei que não tenho direito de estar aqui depois de tudo que aconteceu, mas eu não conseguia ficar longe. Não conseguia deixar você passar por isso sozinha. A sinceridade em sua voz e a vulnerabilidade em seus olhos tocaram algo profundo no coração de Valentina, mesmo através da dor física e emocional que estava sentindo. A próxima contração foi tão intensa que Valentina instintivamente agarrou a mão de Henrique, esquecendo momentaneamente de toda a mágoa que carregava, buscando apenas uma âncora humana para ajudá-la a suportar aquela dor transformadora. Ele segurou sua mão com força, sussurrando palavras de encorajamento que saíam diretamente de seu coração. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ele dizia, passando a outra mão pelos cabelos dela que estavam colados de suor. Você consegue, amor. Nosso filho está quase chegando. A palavra nosso ecoou pelo quarto como uma declaração de intenções, uma aceitação tardia, mas sincera da paternidade que ele havia rejeitado meses antes. Valentina o olhou nos olhos durante uma pausa entre as contrações, vendo neles uma emoção que ela não via há muito tempo, uma mistura de amor,
arrependimento e uma determinação nova que ela nunca havia presenciado antes. O nascimento aconteceu 2 horas depois, quando o sol de dezembro já estava alto no céu de Porto Alegre. O primeiro choro do bebê ecoou pelo quarto como a música mais bonita que Henrique já havia ouvido em toda a sua vida, um som que o fez chorar abertamente, sem nenhuma preocupação com a imagem ou controle emocional que sempre havia mantido. Quando a doutora Ana Paula colocou o menino recém-nascido no peito de Valentina, Henrique sentiu como se estivesse presenciando o milagre mais extraordinário do universo. Seu filho era perfeito, pequeno e rosado, com uma cabeleira escura que lembrava a dele, e traços delicados que eram pura Valentina. Ele é lindo, Henrique sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Ele é perfeito, Valentina. Nosso filho é perfeito. O bebê abriu os olhinhos pequenos por alguns segundos, como se estivesse olhando diretamente para o pai, que até então não sabia que existia. E naquele momento, Henrique sentiu seu coração se partir e se reconstruir simultaneamente, transformado para sempre pelo amor incondicional que explodiu em seu peito. "Posso segurá-lo?" Henrique perguntou com uma timidez que contrastava com a autoridade que normalmente demonstrava em todas as situações de sua vida. Valentina hesitou por alguns segundos, mas então assentiu, passando cuidadosamente o bebê para os braços do pai. O momento em que Henrique segurou seu filho pela primeira vez foi uma revelação que mudou tudo dentro dele, como se finalmente entendesse o verdadeiro significado de todas as palavras que havia ouvido ao longo da vida, sobre amor, responsabilidade e propósito. "Oi, meu filho", ele sussurrou para o bebê, que se acalmou imediatamente em seus braços. "Papai está aqui agora e nunca mais vai sair de perto de você. Eu prometo." As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto enquanto ele fazia aquela promessa. Uma declaração que saía das profundezas de sua alma transformada. Os dias que se seguiram ao nascimento de Miguel, nome que Valentina havia escolhido sozinha, mas que Henrique aprovou imediatamente com lágrimas nos olhos, foram um período de reconstrução delicada e cuidadosa entre dois corações que haviam sido profundamente feridos. Henrique não saiu do hospital durante as 48 horas em que Valentina ficou internada, dormindo desconfortavelmente na poltrona do quarto, ajudando com as trocas de fralda, aprendendo a dar banho no filho com a mesma dedicação que aplicava aos negócios mais importantes. "Você não precisa ficar aqui", Valentina disse na primeira noite, observando-o tentando encontrar uma posição confortável na poltrona. "Eu sei me cuidar sozinha, Henrique. Já estava me preparando para isso há meses." Ele a olhou com uma expressão que misturava determinação e humildade. "Eu sei que você sabe, Valentina. Você é a mulher mais forte e capaz que eu conheço, mas eu não quero que você tenha que fazer isso sozinha nunca mais. Eu quero estar aqui, quero aprender a ser o pai que nosso filho merece. Quero provar que posso ser o homem que você merece." As primeiras semanas em casa foram um teste constante para ambos. Uma dança delicada entre a necessidade de cuidar do bebê e o processo complexo de reconstruir a confiança que havia sido destruída. Henrique aparecia todas as manhãs no apartamento de Valentina, com café fresco da padaria que ela gostava, com frutas que sabia que ela estava desejando, com pequenos presentes para Miguel que demonstravam uma atenção aos detalhes que ela não esperava. Ele não dormia no apartamento, respeitando completamente o espaço e os limites que Valentina havia estabelecido, mas passava o dia inteiro ali, aprendendo a trocar fraldas, a interpretar cada tipo de choro do bebê, a fazer as massagens que acalmavam Miguel quando ele estava agitado. "Você está sendo muito paciente comigo", Valentina disse numa tarde, enquanto observava Henrique ninando o filho com uma habilidade que estava se desenvolvendo rapidamente. "Eu sei que deve ser frustrante para você, toda essa cautela." Ele balançou a cabeça, beijando suavemente a testa do bebê que dormia em seus braços. "Não existe pressa para isso, Valentina. Você tem todo o direito de ser cautelosa depois do que eu fiz. Eu vou esperar o tempo que for necessário para reconquistar sua confiança." A transformação em Henrique era visível não apenas para Valentina, mas para todos que o conheciam.
Seus pais notaram a mudança profunda em seu comportamento, a forma como ele falava sobre responsabilidades que iam muito além dos negócios, a maneira como seus olhos brilhavam quando mencionava assuntos que claramente eram muito importantes para ele, mas que mantinha em segredo. "Você está diferente, filho", seu pai, Dr. Roberto, comentou durante um jantar em família. "Mais maduro, mais centrado. Aconteceu alguma coisa especial em sua vida?" Henrique sorriu de uma forma que seus pais nunca haviam visto antes. Uma mistura de orgulho e ternura que os intrigou profundamente. "Aconteceu sim, pai. A coisa mais importante que já me aconteceu na vida. Em breve, vocês vão conhecer." A resposta misteriosa deixou seus pais curiosos, mas eles respeitaram sua privacidade, percebendo que qualquer que fosse o segredo que ele guardava, estava claramente fazendo muito bem para ele. O momento da virada definitiva na relação entre Henrique e Valentina veio numa noite em que Miguel estava particularmente agitado, chorando sem parar apesar de todos os cuidados que ela havia tentado. Valentina estava exausta, com olheiras profundas e uma sensação de desespero crescente, quando Henrique chegou para sua visita diária e imediatamente percebeu a situação. "Vai tomar um banho quente", ele disse, pegando Miguel no colo e começando a caminhar pela sala com movimentos suaves que gradualmente acalmaram o bebê. "Vai descansar um pouco. Eu cuido dele." Quando Valentina saiu do banho, 1 hora depois, encontrou Henrique dormindo no sofá com Miguel aconchegado em seu peito, ambos respirando no mesmo ritmo pacífico. A cena a emocionou profundamente, porque finalmente viu nele não apenas o homem que havia a decepcionado, mas o pai dedicado que seu filho merecia ter, o companheiro que ela havia sonhado que ele pudesse ser. Foi naquela noite que Valentina finalmente baixou completamente suas defesas e permitiu que Henrique ficasse para dormir, não na cama com ela, mas no sofá da sala, perto o suficiente para ajudar durante a madrugada quando Miguel acordasse para mamar. "Obrigada", ela disse antes de ir para o quarto, parando na porta para olhar para ele. "Por tudo que você tem feito, por estar aqui, por ter mudado, por amar nosso filho da forma como ele merece ser amado." Henrique se levantou e caminhou até ela, parando a uma distância respeitosa, mas olhando nos olhos dela com uma intensidade que ela não via há muito tempo. "Valentina, eu preciso que você saiba uma coisa. Eu amo nosso filho mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. Mas eu também amo você. Sempre amei, mesmo quando tive medo demais para admitir. Não estou aqui apenas pelo Miguel. Estou aqui porque quero uma vida com vocês dois, porque quero ser uma família de verdade." A resposta de Valentina veio em forma de lágrimas que ela havia segurado por semanas, uma liberação emocional que a fez se jogar nos braços dele pela primeira vez desde que tudo havia desmoronado entre eles. "Eu também te amo", ela sussurrou contra o peito dele. "Nunca parei de te amar, mesmo quando estava com tanta raiva, mesmo quando pensei que te odiava. Mas eu tinha muito medo de me entregar novamente e ser decepcionada outra vez." Henrique a segurou com força, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo, respirando o perfume dos cabelos dela, que havia sentido tanta falta. "Eu prometo para você, Valentina, que nunca mais vou te decepcionar. Nunca mais vou escolher o medo em vez do amor. Você e Miguel são minha prioridade agora, são minha vida inteira." O beijo que se seguiu foi diferente de todos que haviam compartilhado antes, carregado não apenas de paixão, mas de perdão, promessas e a esperança de um futuro reconstruído sobre bases mais sólidas. O pedido de casamento aconteceu 3 meses depois, numa tarde dourada de março, quando Miguel estava dormindo placidamente em seu berço e eles estavam organizando juntos as roupinhas que ele já havia crescido demais para usar. Henrique havia planejado algo elaborado, mas quando viu Valentina sorrindo enquanto dobrava as pequenas camisetas, cantarolando baixinho uma canção de ninar, ele soube que aquele era o momento perfeito, simples e verdadeiro como o amor que haviam reconstruído. "Valentina", ele disse, fazendo-a se virar para olhar para ele, "você me faria o homem mais feliz do mundo se aceitasse se casar comigo?" Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio das roupinhas de bebê espalhadas pelo chão,
segurando um anel que havia escolhido pensando em tudo que ela representava para ele. Delicado, mas forte, clássico, mas único. Quero te dar meu sobrenome. Quero que Miguel tenha uma família completa. Quero crescer velho ao seu lado e ver nossos filhos crescerem. A última palavra fez os olhos de Valentina se arregalarem. Filhos? Ela perguntou, rindo através das lágrimas que já começavam a escorrer. Você já está planejando mais filhos? Ele sorriu, ainda ajoelhado, ainda esperando a resposta. Quantos você quiser, amor. Uma casa cheia de crianças que tenham seu sorriso e sua bondade. A resposta de Valentina veio acompanhada do sim mais entusiasmado que Henrique já havia ouvido na vida, seguido de beijos que selaram não apenas seu compromisso, mas a promessa de um futuro construído sobre o amor verdadeiro, o perdão sincero e a determinação compartilhada de serem a melhor família que pudessem ser. Quando Miguel acordou de seu sono algumas horas depois, foi para encontrar seus pais planejando o casamento, e já conversando sobre a possibilidade de dar-lhe irmãozinhos no futuro, uma conversa que o fez gargalhar, como se entendesse perfeitamente que sua família estava finalmente completa. E assim, queridos ouvintes, nossa história chega ao fim com a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando passamos pelos momentos mais difíceis. Valentina e Henrique nos ensinaram que todos merecem uma segunda chance, que o arrependimento sincero pode curar as feridas mais profundas e que, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. O pequeno Miguel cresceu cercado pelo amor de pais que aprenderam que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolhas diárias de amor, compreensão e dedicação mútua.